Jornal da CBN tem oportunidade agora de conversar com o novo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta, a quem desde já agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Parabéns pela sua eleição e muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Deputado Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. O senhor hoje, dentre a sua agenda, tem lá na Câmara o ministro Fernando Haddad, que vai entregar ao senhor e ao Senado também, à Câmara e ao Senado, uma lista de 25 prioridades da agenda econômica do governo. Lista que passa ali por isenção de imposto de renda para R$5.000, tributação de contribuintes de renda alta, limitação de supersalários, reforma da Previdência dos militares. Que matéria é prioridade na Câmara? O que pode ser tocado com mais rapidez ainda neste primeiro trimestre? Ou seja, o que estaria mais azeitado ou mais maduro para ser votado? Olha, primeiro dizer que é uma alegria receber o ministro Haddad na Câmara dos Deputados no dia de hoje. Teremos a oportunidade de lá falar sobre diversos assuntos importantes para a economia do país. O Brasil tem um grande desafio para a sua economia. Infelizmente, terminamos o ano e já iniciamos com a nossa taxa de juros subindo. O dólar terminou o ano com a sua alta máxima. Tudo isso nos preocupa bastante, porque sabemos que os efeitos para a nossa economia são muito ruins quando apresentamos um cenário de uma certa instabilidade. E o Congresso, que cumpre um papel fundamental nessa relação, está pronto para agir com maturidade, como agiu nos últimos 2 anos. Enquanto líder do nosso Partido Republicano, nós tivemos uma agenda de apoio à agenda econômica do governo. Chegando à presidência, nós vamos seguir com esse mesmo propósito. Nós sabemos o que o Brasil precisa, nós temos que, de certa forma, focar numa agenda de diálogo constante, principalmente também com o Senado Federal, com quem temos uma ótima relação com o senador Davi Alcolumbre, e penso que essa relação com o Executivo, acontecendo com tranquilidade, o Brasil só tem a ganhar. Eu vou aguardar a agenda ser apresentada para que, a partir daí, reunindo o colégio de líderes, possamos estabelecer um cronograma de trabalho, mas já adiantando que, da nossa parte, nós temos total boa vontade com a agenda econômica, porque é uma demanda que é importante para o país. O senhor acredita que os esforços do governo nesse sentido de melhorar a agenda econômica no país têm sido suficientes? Tem algo que está faltando que poderia ser uma iniciativa do Congresso ajudar a viabilizar quando a gente pensa nessa esfera econômica? Sim, eu penso que o governo, quando se afasta um pouco do pilar da responsabilidade fiscal, toda uma consequência ruim é trazida para a agenda do dia a dia. Se nós pegarmos os números hoje do país com relação ao crescimento, o Brasil vai crescer mais de 3%, nós vamos ter agora talvez a menor taxa de desemprego em toda a história do país, demonstrando que principalmente os empregos na informalidade, com os micro e pequenos empreendedores, têm tomado conta do Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e isso tem sido muito importante para se criar, acima de tudo, viabilidade econômica em atividades que antes, por exemplo, nós não tínhamos, com a chegada das plataformas digitais, da facilidade que hoje você tem de poder ter uma renda extra, trabalhando em horários que não estão diretamente ligados apenas à carteira assinada. Então, hoje é um Brasil que está em um novo momento e o Congresso Nacional, o governo, o Poder Executivo principalmente, precisa entender isso. E é esse diálogo com o Parlamento que nós temos limite, digamos assim, na agenda econômica, porque as decisões, na verdade, são tomadas pelo Poder Executivo, é o Ministério da Fazenda quem dá o tom das medidas econômicas. Nós temos que nessa relação, poder levar esse nosso ponto de vista e a nossa relação como apresentadas. Não sei se eu vou tentar repetir. Tá bom, o senhor já está em contato de novo, nós estamos lhe vendo aqui. Nós sempre tivemos uma ótima relação também com a sua equipe e, chegando à presidência da Câmara, nós vamos seguir com esse mesmo perfil colaborativo. Nós temos percebido também que o ministro Haddad tem muita convergência com essa agenda que acabo de falar, de se preocupar em discutir despesa, de discutir também uma política que venha a tratar de um corte de gastos, porque se o governo sinaliza
que terá mais cuidado com relação a essa política, nós vamos ter, na minha avaliação, uma avaliação muito positiva por parte do setor que emprega, do setor que investe no país. Eu tenho sempre reforçado que a marca da nossa gestão será o diálogo. E nessa pauta econômica, que nós sabemos da sua importância, é que nós vamos procurar nos dedicar para que esse diálogo seja permanente e, com isso, tentemos acertar o máximo possível em favor do país. Diante desse seu discurso em favor do ajuste fiscal, fica mais difícil o andamento de um projeto como o da reforma da renda, com isenção para quem recebe até R$5 mil do imposto de renda? Milton, é importante dizer que esse projeto da renda é um projeto muito simpático. No Congresso, qual deputado, qual senador que não queria votar uma isenção, principalmente para essas pessoas que têm a renda mais baixa, de você poder ajudar quem mais precisa. Quero aqui reforçar que nós temos total disposição de discutir essa matéria. O que nós temos que medir, porque o anúncio do final do ano do pacote de corte de gastos, quando foi misturado com essa agenda, acabou que o pacote não teve o efeito que poderia ter tido, porque, na minha avaliação, o governo ali pecou um pouco na forma do anúncio. Então, essa questão da reforma da renda é preciso estar muito bem subsidiada com a compensação que será feita para garantir essa isenção para as pessoas que ganham até R$5 mil. O Congresso, como eu tenho dito em algumas falas feitas agora após a nossa eleição, tem preconceito de discutir ideias. Nós não temos nenhum problema em avançar nessa agenda, muito pelo contrário. O que nós precisamos é ter responsabilidade para que o efeito de uma medida que pode ser muito positiva para milhões de brasileiros não se tornar uma coisa nociva para a economia, porque esse equilíbrio é o que fez e fará do país uma nação onde se busque equilibrar interesses para que, ao final, o interesse do Brasil possa estar acima de interesses pontuais. No seu entender, essa compensação poderia vir por onde? Olha, na minha avaliação, as matérias que eu ouvi, porque eu não me aprofundei, para ser sincero, sobre o projeto, é que seria mais uma maneira de taxar as pessoas que têm uma renda maior. Tem que entender por onde viria essa taxação, a forma que isso seria feito, e é importante também registrar que o Congresso, eu ontem pude conversar com vários líderes, agora às 9 horas teremos outra reunião de líderes, o Congresso votou muitas medidas que ajudaram a aumentar a arrecadação do governo. Basta dizer que em 2024 o governo bateu todos os recordes de arrecadação, muito também graças às medidas que o Congresso ajudou a aprovar, porque entendemos ser medidas justas. E há também na sociedade uma certa cobrança no esgotamento, principalmente de quem produz, de quem gera emprego e renda, que essas medidas elas precisam ser tomadas aliadas também à responsabilidade do governo no que diz respeito ao gasto. Porque se não tiver da parte do governo uma disposição de rever o gasto público, não adianta ficar aqui aprovando projeto para aumentar a arrecadação toda semana, porque o dinheiro jamais será suficiente, porque não está havendo critério do ponto de vista do governo com relação a essas medidas. Então, nós temos que, de certa forma, ter esse equilíbrio para que o Congresso não fique apenas atestando todo momento aumento de arrecadação, quando, na verdade, e isso já está mais do que provado, não resolverá o problema da economia. Por isso, muito cuidado, muita cautela para que essas matérias que têm grande impacto não sejam discutidas e, acima de tudo, tendo avanço de uma forma equivocada, porque os efeitos não serão bons para o país. Além da questão da economia, que é uma questão importante para todos os brasileiros, preocupação com a inflação, preocupação também, com a responsabilidade fiscal, como a gente vem falando aqui, tem uma outra questão que cala muito fundo na vida das pessoas, que é a questão da segurança pública. Quando a gente pensa nessa agenda de segurança, qual é a articulação da Câmara dos Deputados agora, sob a gestão do senhor, em relação a esse tema? Tem muitas discussões, tem projetos sendo discutidos, mas tem também muita divergência, por exemplo, quando se fala em quais deveriam ser as atribuições da União e dos estados em relação à segurança. Enquanto estas discussões acontecem, a população fica aí à mercê do crime organizado. Qual que é o encaminhamento da Câmara dos Deputados em relação a esse tema tão importante a partir de agora, deputado? Nós reforçamos, Cássia, desde o início que a pauta da segurança seria uma prioridade da nossa gestão.
porque entendemos que essa hoje é uma das maiores demandas que a nossa sociedade tem. Principalmente nos grandes centros do país, a nossa população hoje vive amedrontada. Apesar aqui de reconhecer todo o esforço das polícias, não é, dos governadores, nós não temos conseguido ter eficiência na entrega de uma sociedade mais segura. Tendo um quadro como esse no país, onde, infelizmente, as facções criminosas entraram com muita força em praticamente todos os lugares da nossa sociedade, é preciso entender que essa tem que ser uma política de Estado, que a cooperação entre os entes precisa acontecer, o compartilhamento de informações, o investimento em mais inteligência, em estratégias de segurança, na valorização das nossas polícias, numa política mais forte nas nossas fronteiras terrestres, marítimas, aéreas, para coibir a entrada e saída de drogas do país, a discussão forte sobre a nossa política carcerária, que infelizmente é uma política que não apresenta resultados positivos, ou seja, podemos também endurecer as penas, agirmos de forma legislativa para coibir e inibir as pessoas que passarão com leis mais duras a pensar de maneira mais profunda sobre entrar ou não no crime. Então, eu penso que é uma ação sistêmica para poder combater um problema tão grave. E nós, do Parlamento, estamos prontos para ajudar, para colaborar nessa agenda, porque, como já disse, é uma cobrança muito grande da sociedade e o Poder Executivo, também os governadores, os prefeitos, precisam saber que essa não é uma agenda deste ou daquele governo, não é uma agenda de campanha, não é uma agenda eleitoral, é uma agenda de Estado, é uma agenda que a sociedade cobra de nós e nós temos que ter muita firmeza e responsabilidade para dar uma resposta dura no que diz respeito à questão da segurança pública. Vou pedir licença a você só para voltar um pouquinho à pauta da economia por um ponto. A primeira bola dividida com o ministro Fernando Haddad será essa questão do veto que derrubou a isenção dos fundos de investimentos imobiliários e dos fundos do agronegócio? Ontem eu recebi a informação, Milton, que o ministro está consciente acerca do sentimento da Casa, tanto da Câmara como do Senado, sobre a derrubada desse veto e deverá apresentar uma alternativa. Nós entendemos que esses fundos eles cumprem um papel importante, principalmente aqueles ligados ao agronegócio. A própria frente parlamentar já nos procurou nesse sentido e eu sinto que hoje na Câmara tem um ambiente muito favorável para que esse veto venha a ser derrubado quando for apreciado. Vamos aguardar que a reunião de hoje possa ter alguma solução no sentido de resolvermos essa situação. Deputado, existe atualmente um embate entre o Supremo e o Congresso em relação à transparência das emendas parlamentares. Qual que é o compromisso do senhor em relação a esse tema? De que forma essas emendas poderiam ser mais transparentes, inclusive para toda a população? O Congresso Nacional tem muita certeza das suas prerrogativas. Participar da indicação de emendas, de recursos ao Orçamento Geral da União é uma das prerrogativas que a nossa Constituição garantiu aos parlamentares, tanto as deputadas e deputados, como também as senadoras e senadores. E o Congresso entende que essa medida, com a chegada do orçamento impositivo, foi muito importante para que o Congresso pudesse ter mais independência nas suas ações, nas manifestações e votos dados nas matérias levadas à apreciação tanto no plenário da Câmara como no plenário do Senado Federal. O que nós temos que discutir com o Supremo, e não vejo isso como um embate, mas sim num processo onde nós temos que diminuir a tensão, exercer a capacidade de diálogo, é entender sobre quais critérios o Supremo quer que sejam adotados. Nós não temos dificuldade em discutir transparência, em discutir rastreabilidade. Temos confiança que esse diálogo que deverá se dar agora durante o mês de fevereiro irá apresentar, sim, uma solução, um modelo com relação à execução do orçamento, para que, ao final, essa página possa ser virada e aí tenhamos a condição de estar focando em problemas que realmente importam à sociedade brasileira, como a segurança, que acabamos de falar, e tantos outros, a exemplo da educação, saúde, distribuição de renda, geração de emprego. Ou seja, o Congresso, em resolvendo essa situação do orçamento, terá muito mais tranquilidade para tratar de uma agenda que será positiva para o país em um diálogo permanente com os demais poderes. Só reforçando então, para fevereiro a gente deve ter um modelo de como isso deve ser divulgado?
Eu tenho muita confiança que nós iremos ter uma solução durante esse mês. Nós queremos conversar com o Supremo Tribunal Federal. Esse diálogo tem que ser feito juntamente com o Senado, já que o orçamento não é de responsabilidade só da Câmara, é dos dois poderes, né, das duas casas, melhor dizendo, e, claro, também conversar com o Poder Executivo para garantir que esse modelo a ser estabelecido tenha a garantia da sua execução, já que essas emendas, esses recursos, cumprem um papel muito importante, principalmente nos menores municípios, nos municípios que mais precisam, que são, na verdade, as prioridades aqui, muitas vezes, elencadas e escolhidas pelos parlamentares para poder melhorar a vida de quem realmente está na ponta e depende do poder público para ter acesso aos serviços essenciais. Presidente Hugo Mota, o senhor tem sido muito cauteloso ao falar da proposta de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Parece considerar mais viável essa outra ideia que surge agora, que é de reduzir o tempo de punição prevista na lei da ficha limpa. Reduzir para 2 anos, como quer o ex-presidente Bolsonaro, pode fragilizar a lei ou o senhor concorda com essa ideia? A lei da ficha limpa, ela é uma conquista da sociedade. Nós tivemos essa lei sendo aprovada já há algum tempo atrás. Nós temos um Brasil hoje que está adaptado a esse modelo legislativo e toda e qualquer mudança precisa ser discutida na Câmara e no Senado e ter o apoio amplo no Colégio de Líderes para que essa mudança venha a ser pautada. O que eu fiz questão de dizer é que num Brasil que tem eleição de 2 em 2 anos, principalmente para quem está na vida pública, ex-gestores que têm ali alguns problemas de condenação, muitas vezes até injustas, essas condenações acabam sofrendo por muito tempo essa questão da inelegibilidade. 8 anos representam, Milton, 4 eleições no modelo democrático que temos, e 4 eleições é basicamente uma eternidade na vida pública do Brasil. Foi isso que fiz questão de dizer. Mas essa pauta, se defendida, por exemplo, pelo partido do presidente Bolsonaro, será levada por nós com muita tranquilidade ao Colégio de Líderes para que juntos possamos nos debruçar e debater se essa matéria deverá ou não ir ao plenário, assim como o próprio projeto da anistia, que é um projeto que divide a casa, como todos nós sabemos, e nós iremos tratar sempre esses temas que geram tensionamento, que geram instabilidade, com muita cautela, para que o Congresso Nacional não venha a ser uma casa onde nós tenhamos uma agenda que traga prejuízos ao país, porque entendo instabilidade, o Brasil todo sai perdendo. Então nós vamos tratar sempre esses temas com muita serenidade, com muita temperança, para que não venhamos a errar, porque quando isso acontece, quem perde é o país. Dentro dessa mesma cautela, o senhor acha 8 anos demais? 2 anos é pouco? Olha, eu não tenho um modelo, até porque não deu nem tempo de discutir com profundidade uma mudança na lei da ficha limpa. É importante também dizer que essas matérias todas, elas precisam ser tratadas e discutidas, penso eu, em cada partido antes de se levar ou de se ter uma decisão de se pautar um projeto dessa magnitude. Nós temos que, na minha avaliação, analisar antes quais seriam os motivos para se mudar a lei da ficha limpa, poder também discutir com o próprio Poder Judiciário, né, uma matéria abrangente e, de certa forma, o Congresso Nacional, de forma dialogada, poder avançar sobre esses temas. Eu não tenho, vamos dizer, uma posição firmada, se será 2 anos, 4, 6. O presidente da Câmara nem poder de voto tem o poder da pauta, e nós vamos sempre, com muita serenidade, como aqui já disse, discutir esses temas que têm muita especulação sobre o ano de 2026 do que, de fato, a mudança legislativa em si. Então, vamos sempre, com muita responsabilidade, ouvindo os partidos, nos debruçar sobre esse e tantos outros temas que a Câmara deverá enfrentar nos próximos dias e meses. Nessa questão específica, o senhor não teme que colocar em discussão um projeto que pode diminuir o tempo de inelegibilidade, o senhor não teme que possa parecer que isso é quase uma discussão sob encomenda para o caso do atual ex-presidente Jair Bolsonaro? O Congresso tem sua autonomia, Cássia. É claro que todo e qualquer projeto que nós pautamos, eles têm consequências sobre aquilo que deverá acontecer ou na próxima eleição ou na nossa sociedade quando se decide sobre um tema. Não é dizer que eu temo, o presidente da casa não pode temer discutir temas. É a atribuição do Congresso legislar.
Não legislar também é uma posição do Congresso, também é uma forma de se posicionar. Mas se eu disser a você que eu temo pautar projetos, não, eu não temo. Por quê? Porque eu fui eleito para justamente cuidar da pauta da Câmara e irei cuidar com muita responsabilidade, como tenho dito aqui. Nenhuma especulação acerca de qualquer matéria não norteará a nossa atuação enquanto presidente da Casa. Nós vamos sempre dividir esse ônus da pauta, dividir com os líderes, como é feito há muitos anos aqui no Congresso, onde a pauta é discutida previamente nesse colégio, para que a partir daí seja levada ao plenário. Não estou aqui também dizendo que nós só levaremos pautas de consenso. Não, terá o momento que o plenário irá se dividir. Isso é natural, é o posicionamento de projetos como, por exemplo, os que vêm do Executivo. A oposição vai lá se posicionar e provavelmente votar contrária a algumas matérias que chegarão, da mesma forma sobre projetos que também são propostos por parlamentares. Então é dessa forma dialogada que nós vamos sempre procurar nortear a nossa gestão como presidente da Câmara. Encerro aqui a nossa participação, só lhe fazendo uma última pergunta, uma avaliação sua sobre o governo Lula. Olha, a avaliação sobre o governo é uma avaliação de que nesses 2 anos o governo acertou em alguns pontos, projetos importantes, como o Pé de Meia, a própria volta de investimentos públicos em diversas obras, como Minha Casa Minha Vida, investimentos em parceria com a iniciativa privada na área de logística, com os leilões seguindo a acontecer, tanto na área de portos, aeroportos, rodovias, concessões importantes para que o Brasil avance na área de infraestrutura. Temos também visto uma agenda positiva na área de fomento a setores como o turismo, ou seja, o Brasil tem que reconhecer os pontos positivos do governo. Eu imagino que se o governo tivesse, do ponto de vista econômico, uma agenda positiva voltada a tratar um pouco o controle dos gastos, o controle das despesas, nós estaríamos tendo, vamos dizer, uma avaliação ainda melhor do ponto de vista econômico, que é tão importante para o país. O Congresso, como já disse, está pronto para colaborar, temos o interesse de ter uma relação estável com o presidente da República, temos uma agenda de país, temos uma agenda que priorize os interesses da população, é necessário avançar em muitas pautas, como a da segurança, que aqui falamos há pouco, para que juntos os poderes constituídos, o judiciário, o executivo e o legislativo, possam estar focados em dar respostas para problemas importantes que a nossa sociedade, principalmente as pessoas que mais precisam, ainda enfrentam. Então, da nossa parte, nós teremos sempre esse perfil colaborativo, prontos para o diálogo, na certeza que, fazendo isso, estamos atuando em favor do país e cumprindo a nossa Constituição. Presidente Hugo Motta, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. Eu agradeço a você, Milton, a Cássia e a todos os ouvintes da CBN pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.